Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. A gente sabe que muito do que a gente vive no culto, do que a gente sente no culto, vem da intenção que a gente tem, né? Se a gente vem disposto, a gente sente. Se a gente vem fechado, a gente não sente. Mas, antes de tudo, igreja, a gente já teve assim várias demonstrações aqui, né, do Senhor tentando nos tocar, tentando mexer com a gente de alguma forma, né? A gente vem carregado das nossas atribulações, dos nossos corres do dia a dia, da semana, e às vezes a gente chega aqui cheio de coisas, cansado, e somos guerreiros, né, queridos? De estarmos aqui num tempo atmosférico desse jeito aqui. Não é para qualquer um, né? E a gente está aí. Glória a Deus. Permitam-me só algo antes, igreja. Deixa eu registrar algo aqui antes, igreja. Hoje é um dia especial para minha família, para mim e para minha esposa, né? Hoje é dia 16 de maio. Hoje a nossa filha está fazendo 11 anos. E eu lembro que a essa hora minha esposa já estava na maternidade, né? Já tinha, enfim, já estava lá e ela estava na iminência de chegar. E lembro que quando ela nasceu, eu estava lá na sala em que foi feito todo o procedimento, eu estava lá filmando, né? E fizeram tudo o que tinha que fazer, e ela nasceu e minutos depois ela estava no meu colo. Enrolaram ela lá, colocaram ela no meu colo e eu lembrei dessa música aqui. Eu cantei essa música aqui. Eu comecei cantando assim: Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, nos céus de estrelas pontilhadas, o teu poder mostrando a criação. E assim, igreja, é como se ela estivesse ouvindo cada palavra, porque ela tinha minutos que ela tinha vindo e ela ficou me olhando com aquele olho, herança do seu Wilson, né? Um olho bem azulzinho ali, ela olhando para mim assim, parecendo que ela estava entendendo cada palavra que eu estava falando, e de fato estava, mas hoje eu sei que era além disso, né? Ela estava pensando assim, ela me olhando, com os olhos fitos para mim, ela estava pensando assim: papai, você é mais bonito do que eu pensava. Faz 11 anos que eu conto essa tela, misericórdia. Glória a Deus, igreja. Mas que alegria, né? Eu acho que a gente se completa quando a gente é pai, quando a gente forma uma família, a gente se completa, né? A gente entende a nossa missão, né? Quando a gente coloca a nossa prole, a nossa sequência ali, né? E a gente pode influenciar na vida daquela pessoa, né? Que Deus possa dar sabedoria para a gente, né? Sabedoria para a gente conduzir, para que os nossos filhos eles não se percam, né? Na sua mocidade, na sua juventude. O mundo, a gente sabe, né, que oferece tantos manjares aí fora, e às vezes as crianças, os jovens, eles na escola, né? A escola é um momento de tantas trocas de experiência, né? E às vezes eles acabam se misturando saberes, misturando conhecimento, culturas, né? E se a gente não saber conduzir, de repente a gente pode colher um fruto que não é tão valoroso diante do Senhor, né? Mas então que a gente tenha sabedoria, discernimento, né? Para que a gente consiga dar aos nossos filhos aquilo que Deus espera que eles consigam, que eles tenham.
nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Ó, estou atrapalhando, nem peguei aqui as coisas. Glória a Deus. É rápida a palavra hoje, igreja. A gente sai daqui, garanto, ó, não consigo enxergar lá, mas deve ser umas 8h30 agora, mais ou menos, né? Então eu asseguro para vocês que até umas 10:09 a gente já finalizou. É uma palavra rápida. Eu quero fazer um raciocínio com a igreja antes da gente ir para essa palavra, para tentar pensar em algo que eu vou falar aqui. Imagine agora, igreja, aqui a gente trazendo para dentro da nossa igreja agora, pelo menos umas 40 pessoas, com gerações diferentes. Pessoas que nasceram lá na década de 30, hoje teriam 90 e tantos anos. Pessoas que nasceram lá na década de 40, hoje teriam 80 e tantos anos. Na década de 50, década de 60, na década de 70, 80, 90, nos anos 2000. Nós colocássemos todas elas aqui dentro. Pessoas com profissões diferentes. De repente tivesse aqui médico, de repente tivesse aqui pedreiro, de repente tivesse aqui professor, estudante, e de repente a gente falasse assim para eles: eu quero que vocês peguem uma caneta e vocês escrevam um capítulo do livro. E façam isso agora. Certamente tamanha diferença de vivência, de história, de conhecimento de cada um, ia ser uma salada e tanto. Provavelmente uns escreveriam algo de acordo com a sua vivência, com as suas experiências, outros escreveriam de outra forma, e seriam coisas desconexas, coisas que de repente seriam sem pé nem cabeça. Mas essa imagem aqui, talvez vocês já tiveram em algum momento conhecimento, ou já chegaram a se deparar com ela. Não é uma imagem recente, é uma imagem de 2008, mas eu tive contato com ela a primeira vez ali há uns 3 anos, mais ou menos. Aqui é o resultado de um trabalho de um estudante norte-americano que ele estava terminando o doutorado dele em computação. Então ele tinha um conhecimento de informática, etc., bem avançado. E o outro colega dele que ajudou a fazer esse trabalho era um pastor alemão. E eles começaram a colocar no software lá, no programa, todas as referências cruzadas que a Bíblia apresenta. Ou seja, a Bíblia vai falar de algo lá em Gênesis que vai fechar lá em Apocalipse e vice-versa. A gente está falando de um livro que teve cerca de 40 escritores, que levou mais ou menos 1.500, em torno de 1.500, 1.600 anos para ser concluída, escrita em 3 idiomas com culturas diferentes, em hebraico, em aramaico e em grego. E mesmo assim, eu consigo ter aqui 63.799 referências cruzadas. Todos tiveram escritores, cerca de 40 escritores, mas um autor só. Todos eles ouvindo aqui diretamente do Espírito Santo, ditando o que ia contar, o que ia escrever. Todos eles escreveram. E todos eles convergiam para uma pessoa, para Jesus. A palavra diz que lá em Lucas, igreja, se vocês estão com a Bíblia, em Lucas 23, versículo 27, vai falar que no caminho para Emaús, Jesus está indo, e vai falar, Jesus fala que ele vai explicando sobre cada profeta que tem na Bíblia, e ele começa a falar para Moisés. E o que ele vai falando naquele ensinamento que ele vai tendo? Ele vai falando que ele vai mostrando onde cada profeta fala sobre ele Jesus.
palavra vai falar em 2 Timóteo, no capítulo 3, lá no versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então veja, igreja, não há como, infinitamente impossível que se tenha algo com tamanha precisão quanto isso. Não há inteligência artificial, não há programas de computadores capazes de fazer algo com tamanha precisão. 1500 anos de diferença, 40 pessoas que sequer se cruzaram, viveram em séculos passados com uma limitação de conhecimento. Você tinha escravo que escreveu isso daqui, você tinha rei que escreveu isso daqui, médico, você teve de tudo, pescador, cobrador de impostos, de tudo um pouco. E todas elas se cruzaram. Essa linha maior aqui é do maior capítulo que a gente tem na Bíblia, que é o Salmo 119. Então, procurem, igreja, saber desse estudo, que é de 2008, igreja. Mas recentemente que eu fui saber, há cerca de uns 3 anos mais ou menos, que eu me deparei com isso. Glória a Deus. Aqui a gente vai falar de algo que já foi dito de certa forma aqui na igreja, que é sobre oração, igreja, sobre fé. A Bíblia fala de tantos dons, né? Eu já comentei isso tantas vezes na igreja também. A Bíblia fala de tantos dons que tem ali, e ela dá uma priorizada para o dom da profecia, né? Mas em determinado momento ele fala o dom da fé. E assim, quem me dera se eu tivesse esse dom da fé? Porque a Bíblia diz que se eu tiver fé, se eu disser para aquele monte, saia daqui, ele sai. E é difícil a gente ter fé. Talvez a gente tenha mais fé quando tudo está bem, mas quando as coisas não estão fluindo tão como a gente espera, talvez a nossa fé ela estremeça. E a nossa fé estremecendo, a nossa oração estremece. E a nossa oração estremecendo, a nossa vida vai ruir. A gente sabe, a gente falou aqui, o culto hoje remeteu para isso. O culto até agora, tudo que foi louvado, cantado, tudo que foi apresentado aqui, ele convergeu para isso, para a oração e para a fé. Para a fé e para a oração. Você não consegue chegar a lugar nenhum se você não tiver fé, se você não tiver oração. E quando você tem fé, igreja, pequenos movimentos mudam destinos. Talvez vocês já se depararam em algum momento da vida de vocês com um pensamento, um sentimento, uma intenção que começou lá atrás, pequenininho. E se nós fizéssemos isso? E hoje você vê o resultado daquilo que começou pequenininho lá atrás. Hoje você vê o resultado porque você teve fé, perseverança, porque você orou, porque você insistiu, as coisas aconteceram. Então, não pense às vezes que as coisas já vão começar grande na tua vida. É um caminho, é uma conquista. E assim a gente vai ver ao longo da palavra que a gente vai falar. São 2 textos que eu escolhi, falando em referência cruzada, que eu apresentei na tela lá. São referências cruzadas aqui, de momentos bem distintos, com séculos de diferença. O primeiro texto que a gente vai ver, muito conhecido, vocês conhecem esse texto, a história, já foi pregada inúmeras vezes essa palavra aqui na igreja, que se refere a 1 Reis capítulo 18. Eu vou falar a partir do 41 ali. Eu não vou colocar o texto aqui, mas você deve ter na tua Bíblia aí. Isaías 41, Isaías 18, 41, até o versículo 46. Se você tem a tua Bíblia aí, abra lá por gentileza.
A gente vai fazer uma breve leitura desses versículos e depois a gente fala algumas particularidades aí que envolvem todo esse momento. Glória a Deus. Podemos ir lá? Glória a Deus. Isaías 18, a partir do versículo 41. Vamos lá então. E disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os ombros, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha que interessante esse texto, na igreja. Antes da gente falar, o capítulo 18 é um capítulo assim absurdamente forte, porque a palavra vai dizer que momentos antes Elias tinha tido um desafio com os profetas de Baal. Só para a gente contextualizar, isso daí era lá no Reino do Norte. E olha que interessante, Acabe conhece uma mulher e casa-se com essa mulher, chamada Jezabel. Olha só que interessante, gente. Eles eram cristãos não, mas eles adoravam a Deus. Mas ele conhece uma mulher com uma outra profissão de fé, um outro segmento de fé. E ele casa com essa mulher. E essa mulher, gradativamente, ela vai provavelmente entrando na mente do marido. Esse teu Deus aí, sei lá. E se nós adorássemos um pouco mais de deuses aí? De repente a gente ia ter mais chances de conseguir as coisas. São mais deuses mexendo os pauzinhos aí para nos dar o que a gente quer, o que a gente precisa. E ela vai lá e dá uma canetada: a partir de agora nós vamos adorar Baal. E a palavra diz que ela sustenta ali pelo menos 450 profetas de Baal ali, né? Os caras que tinham a intimidade com o dito do Deus. E aí você começa a perceber que o reino ali começa a ficar dividido, porque alguns começam a ficar até meio receosos de cultuar o Deus Todo-Poderoso, porque se eles continuassem a fazer isso, eles iam ser perseguidos pela galera ali de Jezabel. Então a Bíblia fala que era um momento de bastante divisão. Por conta disso, Deus dá uma instrução a Elias. Fala: Elias, vai lá e profetiza que eles vão passar por um período de bastante escassez. Vai lá e profetiza uma seca. Aí Elias vai lá e ora e fala: 3 anos vocês vão ficar sem chuva aqui. E Isaías sai vazado. E a história vai mostrar que realmente a seca vai ocorrer. E durante esse tempo a Bíblia vai relatar que corvos vão levar alimento para Elias, onde ele estava escondido, abrigado lá. A Bíblia vai falar de aquele momento em que ele vai na casa da viúva lá, em que do azeite, enfim, ele ressuscita o filho da viúva, enfim, várias histórias, vários momentos em que Deus miraculosamente vai dando um sustento a Elias.
Até que chega um momento, 3 anos, a Bíblia vai falar que 3 anos e meio depois, 3 anos e 6 meses depois, isso vai estar em Tiago, vai falar sobre isso, 3 anos e 6 meses depois, Deus fala, dá uma instrução para Elias: Elias, agora é o momento de você voltar lá, vai lá e fala com essa galera lá e desafia aqueles profetas. E aí Elias volta, ele é recebido com muita hostilidade, mas ele lança um desafio: se vocês são o que são, vamos lá para o Monte Carmelo. E Carmelo, a igreja, não é qualquer lugar, o nome é estratégico, porque Carmelo quer dizer jardim, né? Carmelo é um lugar a vinha de Deus, uma outra tradução vai falar desse Monte Carmelo aí, né? Um local de solo fértil. Então pensa, é uma parte elevada, é próximo ao mar Mediterrâneo, tanto é que a Bíblia vai dizer que ele vai lá num ponto estratégico da onde ele tinha vista para o mar Mediterrâneo. É um local que recebia a umidade desse mar Mediterrâneo, então eu tinha condições de ter um solo mais fértil, a ocorrência de nascentes, a condição de eu desenvolver uma técnica agrícola. Então eu tinha tudo isso quando o jardim estava fluindo, mas aquilo ali era um momento de seca extremo. Daí ele fala: vamos lá para o Carmelo. E aí ele vai desafiar, vocês conhecem a história, né? Desafia, ele tira sarro, ele tira a onda dos profetas de Baal, né? Vocês têm que gritar mais alto. Aí ele fala: vocês estão adorando os deuses de vocês, mas eu acho que eles estão aí meio dormindo lá, grita mais alto aí. E aí depois, quando chega a vez dele, quando ele chama o poder de Deus, a Bíblia fala o que acontece. E todo o povo vai se prostrar ali diante daquilo que lhes vem. E aí a gente chega no capítulo, no versículo 41. E aí, igreja, que vem a ideia do pequeno, né? Aquilo que começa como algo pequeno, aquilo que começa como algo invisível na nossa vida, mas que um dia ou que em um momento pode ganhar uma proporção inimaginável. E a Bíblia vai falar ali, então, né, no versículo 41, né, que Elias fala lá: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Então ele já está profetizando algo. E muitas vezes aqui na igreja, ou em algum momento, uma visita que a gente vai fazer em outra igreja, que de repente vem alguém direcionado por Deus, eu acho que todo mundo aqui já recebeu uma palavra, todos, sem exceção, aqui em algum momento da vida, recebeu uma palavra de Deus, sobre o que você vai ser, sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai conseguir. Todo mundo em algum momento recebeu isso, mas às vezes é algo que é invisível a nós, porque a gente não tem capacidade, não tem conhecimento, não tem estrutura para aquilo ali, né? E é aquele invisível. E é difícil a gente crer no invisível, né, igreja? A gente já falou, eu já falei tantas vezes aqui, é muito mais fácil a gente crer em algo que a gente pode pegar, né, do que algo que a gente não vê. E aí que vem, né, tantos amuletos que a gente tenta carregar, às vezes em casa, né, igreja? Você pega a Bíblia e deixa aberta lá, a boca de Deus está aberta na minha casa. Aquele salmo amarelado do Salmo 91 lá, né? Ou algum outro, como se aquilo ali fosse resolver algo. É como se a Bíblia aberta lá no quarto, na sala da tua casa, fosse resolver algo. Não, isso aqui é um livro, gente. Isso daqui a traça e a ferrugem vão consumir. Isso daqui tem que estar aqui, né, igreja? É aqui que tem que estar, né? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então é difícil a gente crer no invisível, mas a Bíblia continua. Ela fala sobre a postura da perseverança, né? O invisível, ele não é apenas algo inexistente. Olha lá no versículo 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Às vezes na nossa vida também pessoas vêm com um relatório ali, um relatório negativo das coisas. Já falo,
vai dar, não é para você. Olha a tua vida, cara. Olha o que você está fazendo aí. Você nem estudou, Zé Ruela. O que você quer ser alguma coisa? Às vezes tem pessoas que falam isso sim para você, né? Que elas analisam você por um currículo que você tem. Igreja, e currículo não é nada perante Deus. Eu conheço pessoas aí, trabalho com pessoas que têm formações, misericórdia de Deus, falam idiomas e agitam em loucura, mas misericórdia de Deus, que Deus tenha a condição de dar oportunidades para essas pessoas verem o tipo de vida que levam, que falam, que fazem, né? Então não adianta eu ter um currículo, um gabarito gigantesco, mas diante de Deus é o coração. Sempre foi e sempre vai ser. E aí ele vai falar ali, né, sobre a insistência, né? 7 vezes isso vai ocorrer, 7 vezes. E é aí que eu disse agora há pouco, na igreja, de repente a gente quer as coisas, quando se fala algo pra gente, você vai conseguir, tá vendo aquele teu negócio pela tua porta, que você vai abrir, você quer que seja ontem já, né? E é normal esse imediatismo. A gente vive numa sociedade que é imediata, né? A gente vive numa sociedade que quer o resultado para ontem. E a gente, como está no meio disso, a gente também quer, né? E aí, quando as coisas começam a demorar, você começa a desanimar, né? Só que a vida cristã ou a vida em Cristo é persistência, é insistência, né? A Bíblia vai falar que esse menino recebe a instrução para ele ir ver lá 7 vezes. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Às vezes você tentou a primeira vez, não deu certo. Mas a gente é inteligente. Sabe, igreja, o que nos diferencia das outras espécies de seres vivos? É o fato de sermos inteligentes. Já ouviram falar aquele ditado, errar é humano, agora persistir no erro é burrice. E de fato, se eu fiz algo errado, eu sei que eu não devo fazer daquele jeito outra vez, eu posso fazer do outro. Então eu tenho condições de recomeçar e acertar. Não deu certo na segunda vez, vamos para a terceira. Não deu certo na terceira, vamos para a quarta. É a insistência e a persistência, né, igreja? A insistência é você ficar repetindo. A persistência é você repetir, mas de formas diferentes. Mas o fato é que você tem que tentar, sem ser medroso. Porque a palavra diz que Deus não te deu espírito de timidez, mas de ousadia. Eu conheço um monte de crente que é medroso. Uma coisa é ser medroso, outra coisa é ser prudente. Porque o medo, ele não deixa você fazer as coisas. A prudência, você analisa todos os ângulos ali, mas você faz. E a palavra vai continuar, igreja. Vai lá e vem o relato ali do menino, né? Eis que se levanta do mar uma pequena nuvem. Uma nuvem pequena, como a mão de um homem. Então, a fé, igreja, ela enxerga no pequeno aquele anúncio de algo grande. É pela fé, igreja. Você acha que esse homem aqui, nessa imagem que eu coloquei, esse homem estava ali desanimado? Não, ele estava ali orando. O diagnóstico não deu certo dessa vez, mas eu vou orar até o negócio dar certo. Eu vou orar até as coisas acontecerem como elas têm que ser. Eu vou orar. Então ele olha e vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo que era invisível agora já começou a ter forma, já começou a aparecer. Mas ainda alguns dizem, é muito pequeno, aquilo ali é algo insignificante. Mas pela fé, a palavra vai dizer que ele manda uma outra instrução, vai lá e diz para Acabe, para ele meter o pé.
porque a chuva vai alcançar ele. A chuva vai alcançar ele. Igreja, às vezes a gente pensa, né, que vai chover só no canteiro do vizinho, que vai chover só no terreno do vizinho. Vai chover no nosso sim, igreja. Vai chover sim. E não falo somente de coisas. Não falo de coisas. A palavra diz que mais vale um dia, né, no centro do querer dele, que toda a vida tentando achar alguma coisa aí fora, né? Então assim, igreja, vai chegar o momento em que você vai ter um encontro genuíno com Deus, né? Quem já pisou Santo dos Santos? Vocês tiveram experiência, cada um aqui já teve experiência, no secreto, na igreja, no culto, por uma palavra que ouviu. Cada um aqui já teve experiência. E isso trouxe um crescimento espiritual, né? Trouxe uma esperança de que as coisas vão acontecer. Talvez não mesmo da forma que eu queira, mas sendo da forma com que Deus quer. Está valendo. Está valendo. Se é do jeito dele, então está valendo. Pode vir assim mesmo. Porque uma coisa, né? Às vezes, igreja, aquilo que a gente acha que é necessidade nossa, eu quero ter uma casa boa. Veja, eu moro num apartamento lá que era o tamanho dessa mesa. Glória a Deus. A gente tem que mudar assim, né? Agora que a chuva, que você não consegue pendurar roupa lá embaixo, fica tudo dentro lá. Então você tem que andar, né? Se desviando das coisas. Glória a Deus, igreja. Ah, mas eu quero uma casa. É claro que eu quero uma casa. Mas às vezes isso é um capricho meu, né? Às vezes isso é uma vontade minha. Mas Deus já está suprindo a minha necessidade lá naquele quadradinho ali, do tamanho dessa mesa aqui. Estou lá, foi Ele que me colocou lá de uma forma miraculosa. Ele que abriu, sei lá de que jeito que foi, só sei que foi. E a gente está lá. Glória a Deus. Mas nós temos palavras que recebemos. E nós vamos atrás dessa palavra. Que um dia era invisível e que agora já é uma nuvenzinha lá. E agora, de repente, já é um céu escurecido com uma chuva abundante. Às vezes, igreja, as chuvas não são só aquilo que vai trazer problema, mas às vezes as chuvas trazem sinais bons, sinais de fartura na colheita, sinais de um solo fértil, onde a semente agora vai achar um caminho para germinar, para brotar. A Bíblia continua, igreja, sobre a chuva pesada, isso lá no versículo 45 já, né? O que começa como um sinal vai terminar como um milagre. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu uma grande chuva. Quando Deus resolve virar uma estação na nossa vida, não tem céu que segure, né, o que Ele vai depositar sobre nós. Não tem. Quando Deus quer fazer na estação dele, no momento dele, não tem quem possa segurar. E aí a gente vai lá pro livro de Tiago, para fazer essa referência aí. Tiago, no capítulo 5, lá no versículo 17 e 18, que vai falar assim, ó. Tiago falando de Elias, igreja. Elias era homem humano e sujeito às mesmas paixões que nós. Veja, ele está falando, Elias não era melhor do que ninguém, igreja. Elias era homem assim como eu, cheio de falhas, cheio de limitações, mas uma coisa ele tinha, uma virtude ele tinha, que era a fé. Uma virtude ele tinha, que era orar. E aí vai falar ali, ó, sujeito às mesmas paixões que nós,
mas orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Igreja, eu profeticamente falo agora, sou pó e poeira, pecador, errado, cheio de limitações. Reconheço os meus limites, igreja, mas eu também reconheço quem eu sou diante de Deus. E eu declaro, igreja, que sim, agora esteja brotando alguma coisa na vida de vocês. Assim, aquilo que era invisível, aquilo que começou a ter uma forma, que comece a brotar de uma forma miraculosa. Deixa eu falar uma coisa para a igreja, talvez vocês tenham visto, agora já estou indo para o final da palavra aqui, é bem rapidinho, 3 minutos eu termino. Vocês devem ter visto nas mídias, na televisão, seja lá nos meios de comunicação aí, acerca de um fenômeno que está acontecendo e que as previsões indicam que vai ser algo assim, que não acontece pelo menos nos últimos 150 anos, que é um fenômeno chamado El Niño. Talvez vocês já ouviram falar sobre isso. Tem uma explicação sobre as consequências dele, né? Mas falando de uma forma bem simples, genérica aqui, para que a gente possa entender, o El Niño, para nós aqui sul do Brasil, ele vai provocar chuva, como a gente já está tendo uma amostrinha grátis aqui, já está chovendo, e isso vai se potencializar ali, junho, julho, principalmente em diante. De repente, os irmãos que são mais vividos aí, né? Eu não vi, eu vi pela internet, sobre a enchente de 83. Eu não era nascido, não, eu já tinha 6 anos já na época. Lembro perfeitamente da enchente de 83, que foi uma paulada de enchente. E a enchente de 92, outra paulada de enchente que teve. O que aconteceu naquela época em comum? El Niño. Esse El Niño que vai acontecer agora é o maior, talvez, da história, desde que o homem consegue fazer essa medição do fenômeno, né? Então, certamente, igreja, a gente vai ter enchentes aqui. Meio que já definido, tanto é que talvez vocês veem, o governo do estado já está tomando algumas iniciativas políticas, etc. Tá, mas o que isso tem a ver com Deus? A ciência sabe as consequências disso, mas a ciência não sabe como que começa o fenômeno. A ciência não tem conhecimento, simplesmente acontece. Eu sei quem faz, igreja. Eu sei quem faz. Eu sei quem abre as comportas do céu. E ninguém pode impedir a Deus, igreja. Então tem algo que a gente não tem controle. A gente pode estar carregado de conhecimento, igreja, uma bagagem de conhecimento, mas tem coisas que a gente nunca vai saber. Tem coisas que sequer a gente vai conseguir entender que acontece na nossa vida. Simplesmente acontece. Talvez lá na glória a gente tenha uma explicação, né? Mas tem coisas que Deus simplesmente faz. E é assim que é, e é assim que funciona. O que a gente tem que fazer é se render. O que a gente tem que fazer é ter fé. O que a gente tem que fazer é orar. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, que a gente colocou agora há pouco, né? Orar sem cessar. Fé, 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 fé. Como que está a tua fé, igreja? Como que está a tua oração? Como que está a tua fé, igreja? Em nome do Senhor Jesus, então, que a gente tenha a graça de que nós possamos ver um fruto, algo brotando na nossa vida. Aquilo que era só um sonho, mas que agora está se concretizando. Por quê? Porque é Deus que está fazendo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir ele, igreja.